E aí não a avaliação quantitativa, que eu estou falando para vocês aqui, que precisam de equipamentos específicos para fazer essa avaliação. Mas aí já pode ser previsto isso e definido como um investimento que a empresa vai fazer. Temos alguma pergunta, Tatiana? Temos sim, do Polo Arco Verde, o aluno Charleu. Caso o técnico identifique algum problema e a empresa faça vista grossa sobre o problema e venha ocorrer um acidente, como o técnico faz para ficar legalmente protegido? Muito boa a sua pergunta. O que é que o técnico tem que fazer quando ele identifica uma situação que ela não está conforme e aí, mesmo assim, ela levanta, aponta essa situação e aí a empresa ela faz vista grossa? Então, vou citar um exemplo que aconteceu comigo, não tem 2 semanas. Então, a empresa que eu trabalho, a gente tem um programa de segurança muito bom, a gestão, ela participa ativamente. Só que, às vezes, acontecem desvios, né? Desvios dentro da empresa, que a gente precisa controlá-los. E aí, eu identifiquei esses problemas, que foi relacionado ao trabalho de terceiros dentro da empresa, onde precisava ser avaliado situações, né, com órgãos competentes, como o Corpo de Bombeiros, que era uma ampliação de uma construção, uma edificação, né? Precisa ver também a parte da prefeitura, né? da área, da região lá do trabalho, então precisava ser avaliado. Afora isso, ainda tinha a questão de não haver documentação desse trabalhador com a gente, os EPIs não estavam adequados, a utilização de equipamentos que precisariam de treinamentos específicos, então tudo isso foi levantado como problemas, né, diante dessa situação. Então foi o que eu fiz, levantei esse problema e passei diretamente ao pessoal da alta direção. E eles disseram, não, Vanessa, não tem problema não, isso aí a gente vê depois. Gente, isso não é assim, se acontecesse um acidente, o que é que ia acontecer? Poderia acabar respingando em mim, porque é a responsabilidade do técnico. Então, se o técnico ele não faz nada, o que é que vai acontecer? Ele pode responder sim legalmente por aquela situação que ocorreu. Então, o que foi que eu fiz? Documentei, né, tudo que eu tinha falado para ele informalmente, né, apenas levantando os problemas, né, no boca a boca, né, e eu já escutei muito, acho que vocês já ouviram também, de boca, né, só beijo. Então, já que não é aplicável, né, essa questão só de boca, então o que foi que eu fiz? Fiz um documento, né, levantando todos os problemas e diante disso daí eu coloquei, né, mais embaixo, diante de todas as situações que foram levantadas, eu estou, né, não posso ser responsabilizada caso ocorra um acidente grave ou fatal. Então, ou qualquer problema que seja relacionado a alguma atuação de algum órgão competente, porque a gente estava fazendo aquilo ali irregular. Então, diante disso que eu registrei para ele e comuniquei, passei e-mail para ele, para a supervisão e para os representantes da CIPA, né, levantando aquela situação, aí sim, tudo foi paralisado. Então, depois que foi mostrado para ele a gravidade da situação de uma forma mais detalhada, já que ele não queria escutar no boca a boca, então ali ele paralisou e a gente tomou as medidas de controle, né, ficou paralisado por 3 ou 4 dias, e a gente conseguiu corrigir todas essas coisas que precisavam, né, que não estavam conformes, e a gente resolveu o problema. Tem mais alguma pergunta, Tatiana? Temos sim, do Paulo João Pessoa, aluna Flávia. Qual o tipo de luva que se usa para fazer o congelamento para a limpeza de freezers de carnes? O que tem a temperatura muito baixa? Eu não sei te dizer qual é o tipo de luva específico, né? Mas aí se você consultar no Google, até existe uma luva, né, específica para temperaturas, para altas temperaturas ou baixas temperaturas. Que aí ela parece um ursinho de pelúcia, eu não sei dizer qual é parece a pele de um urso. Né? Então ela é bem grossa e aí ela é utilizada para esse tipo de trabalho. Assim como existe a luva, existe também a próprio fardamento, né? A vestimenta que ele vai utilizar. Certo? Então, precisa consultar, porque eu realmente eu desconheço o nome desse tipo de luva. Certo? Temos agora do Paulo Timbaúba. Se essa expressão é obrigatória, fazer dentro do padrão efeitos e causas, ou seja, na árvore ou em Ishikawa. Que define isso é a empresa ou técnico? Muito bem. Então, Tati, é Ishikawa, né? Diagrama de causa e efeito. Então, qual que é o nome do aluno que fez a pergunta? Não mandou o nome do aluno. Tá, então mandem o nome de vocês aí. Então, eu acho que está havendo uma confusão entre inspeção e investigação. Então, as técnicas de investigação de acidentes, a gente vai utilizar o diagrama de causa e efeito, a árvore das causas, a árvore das falhas, 5 porquês, né? Então, várias metodologias que podem existir
para que a gente faça essas investigações e análise de acidentes, né? Que é um dos programas básicos que devem ser atribuídos dentro da empresa, que a empresa deve ter para que haja o controle de novas ocorrências. Inspeções é um outro tipo, tá, de programa importante que deve haver dentro da empresa. As inspeções, a gente não vai usar essas técnicas de investigação. A gente vai usar, pode ser um checklist, né, já pré-definido, onde a gente já identifica lá o que é que a gente precisa avaliar, ou não, pode ser um sistema aleatório, onde eu chego lá e vou identificando. Desse ponto aqui não tem a proteção que precisa ter na máquina. Nesse local, nessa situação específica aqui, a gente tem armazenamento de materiais fora do local que deveria estar. Não há sinalização para os extintores ou para o sistema de combate a incêndio. Então, é isso que a gente vai identificar nessas inspeções. É diferente de investigação. Ok? Mais alguma pergunta, Tatiana? Sim, da aluna Aline, do Polo Palmas. Qual seria o exemplo de iluminação inadequada do grupo de risco azul? Então, o que seria exemplo de iluminação inadequada? Então, às vezes, né, existe uma análise quantitativa de iluminamento, né, do ambiente de trabalho, que a gente associa muito à questão ergonômica. Então, vamos citar um exemplo para você. Existe uma área que existe muitos desníveis de piso e a iluminação ela é um pouco baixa, né, fora do padrão. Então, aí a pessoa vai passando por lá, como ela não consegue identificar, né, os obstáculos que podem haver, e aí vai acabar ocasionando um acidente. Então, o risco, né, nesse ambiente de trabalho pode ser um ambiente onde ele precisa trabalhar ativamente ou pode ser apenas uma área de circulação. O risco lá de iluminação, ele vai existir e ele pode ocasionar algum acidente lá na frente. Ou também, quando a gente existe uma área onde a gente digita muito, para digitadores, onde a iluminação ela não é adequada e vai dar deficiência, né, na visão, por exemplo. Então, é esse risco que a gente está falando, da iluminação. Mais alguma pergunta? Não temos mais nenhuma outra dúvida. Então, vamos lá voltar à nossa aula. Então, a gente falou já das inspeções de segurança por grupo de risco específico. Então, vamos falar um pouco da inspeção de segurança por risco específico. Billy, volta o slide aí, por favor. Então, o risco específico, né, é o tipo de inspeção onde a gente vai indicar quando se tem determinado e priorizado um determinado agente a ser controlado ou monitorado em sua empresa. E aí eu vou usar o exemplo, né, que nossa amiga deu, relacionado à iluminação deficiente no ambiente de trabalho, iluminação inadequada. Então, se eu identifico o quê? Em algum posto de trabalho, existe uma iluminação deficiente, ele não consiga avaliar, e isso aí pode ser um potencial para ocasionar um acidente, então eu vou fazer uma forma mais abrangente. Então, vamos focar tudo que seja relacionado a esse risco de acidente que a gente está falando aqui de iluminação deficiente. Então, a gente vai fazer um trabalho focado nesse risco aí. E aí a gente pode utilizar, vai abranger toda a planta, né, toda a área da empresa, e a gente vai conseguir focando apenas esse risco específico. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer uma inspeção nas áreas de trabalho, identificando como é que a gente está de iluminação, se as calhas são, né, as calhas que tem lá de iluminação são suficientes, se as lâmpadas são apropriadas, se a iluminação ela está excessiva ou muito baixa. Então, tudo isso a gente vai estar avaliando dentro do ambiente de trabalho e focando apenas esse tipo de risco. Uma outra situação também. Vamos falar, então a gente identificou que existe... como é que eu posso falar para vocês? Animais peçonhentos, por exemplo, né? Então, esse problema de animais peçonhentos. Então, vamos focar apenas nesse risco de animais peçonhentos. Então, vamos fazer um trabalho, fazendo investigação em todo o entorno da empresa, né? Dentro da empresa, identificando áreas que podem ser potenciais para ter esses vetores, né? Vetores transmissores de doença ou também de roedores, né? Que possam causar algum problema, algum acidente ao trabalhador. Então, a gente vai focando também num grupo de risco específico, fazendo a inspeção e levantando os problemas que estão ali para que sejam propostas as soluções. Certo? Então, o risco a gente já mostrei para vocês. Billy, volta aí no slide, por favor. Então, aí são os riscos que a gente já falou aqui. Billy, acho que estou com algum problema, não está conseguindo passar. Consegui agora. Então, agora a gente vai praticar um pouquinho, né? Diante disso que eu já apresentei para vocês, das formas de inspeção, agora a gente vai praticar um pouco, né? Como seria para identificar essas situações. Lembrem-se mais uma vez que investigação é diferente de inspeção. O que eu quero que vocês façam aqui, eu vou propor para vocês, vou mostrar
uma imagem do ambiente de trabalho, onde vocês vão levantar para mim as situações que não estão conformes, né? Então, que podem ocasionar um acidente. Então, a gente vai identificar aqui, eu vou dar um tempinho para vocês de 10 minutinhos, com a imagem aí sendo visualizada, para que vocês possam identificar esses problemas e passar aqui para a gente, ok? Para que a gente faça um plano de ação focado nisso daí. Então, deixa eu botar para vocês. Então, Billy, bota aí, por favor, o slide. Então, esse é o slide